Olá, pessoal. Vamos começar agora a estudar a União Europeia. Tá? Esse exemplo é importante porque ele é o maior bloco econômico regional já feito. Tá? Ele é o bloco que conseguiu agrupar o maior número de países, o maior PIB, o maior mercado, a maior quantidade de gente em um bloco econômico. E aí vem a pergunta, onde começou a ideia da União Europeia? Por que foi criada a União Europeia? Por que ela foi esse primeiro grande bloco econômico? Tá? Vamos começar a conversar primeiro do contexto de formação do bloco. Para você ter uma ideia, no fim da Segunda Guerra Mundial, os países europeus eles ganharam uma grande lição. Depois de ouvir o que aconteceu no começo do século na Primeira Guerra Mundial, e depois de observar o que aconteceu de 39 a 45 na Segunda Guerra Mundial, eles tinham certeza de uma coisa, eles não queriam mais guerras lá. Porque o custo para você reconstruir um país depois de uma guerra ele é imenso. E ele travou a Europa nesse primeiro metade do século XX. Por quê? Começo do século XX, disputa imperialista, Primeira Guerra Mundial, destruição. Vamos reconstruir. Reconstruímos, regimes totalitários, Segunda Guerra Mundial. Destruímos novamente, vamos reconstruir. Eles não poderiam cogitar uma nova guerra. Por quê? Porque todo o custo que eles tiveram na reconstrução significou um atraso. Um atraso tão grande que você sabe que, paralelamente a isso, duas grandes potências vinham crescendo e superaram a Europa, Estados Unidos e União Soviética. Então, enquanto a Europa ficou nesse período meio de constrói, reconstrói, quebra, destrói, entra em guerra, os outros países estavam crescendo. Então, a União Europeia, pós Segunda Guerra Mundial, ela criou um novo raciocínio. Qual é esse raciocínio? Um raciocínio de que nós precisamos nos unir para fazer frente a essas novas disputas que estão aparecendo. Por quê? Porque no fim da Segunda Guerra Mundial, existia um verdadeiro abismo entre o poder dos Estados Unidos e da União Soviética para os outros países. E esses países europeus, até pouco tempo, eles eram grandes potências mundiais. Então, eles viram que alguma coisa estava diferente. Então, eles começaram uma lógica. Qual é a lógica? Em vez de nós disputarmos territórios, por que nós não podemos compartilhá-los? Por que nós não podemos ter uma formação mútua de controle e de exploração de novos espaços? Inclusive, isso já foi questão de prova. Tá? Perguntando qual foi a ideia criada após a Segunda Guerra Mundial em relação aos territórios europeus, e começou uma ideia de partilha de território, de ajuda mútua na hora de administrar esses novos espaços. E aí, olha o que aconteceu. Durante a Segunda Guerra Mundial, 3 países já tinham se organizado, tá, numa forma de um pequeno bloco chamado de Benelux. Que países foram esses? Bélgica, Holanda, representado por Netherlands, e Luxemburgo. Então, esses 3 países, formados já nesse Benelux, já com a ideia de partilha, já com uma ideia de união, e eles criaram a Liga para fazer o quê? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, 2 territórios muito explorados ao longo do tempo, que você conhece como Alsácia-Lorena, e você pode acrescentar uma região do Saar, na Alemanha, tá? Elas eram extremamente disputadas em outros períodos históricos. Então, o que aconteceu? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve um acordo. França e Alemanha, fronteiras muito tensas por muito tempo, áreas de guerra, áreas onde a França criou a linha Maginot para impedir o avanço alemão, a Alemanha avança para cima da França, uma área de intensa disputa, foi a primeira área que eles decidiram acabar com o risco de uma guerra. O que eles fizeram? Chamaram França e Alemanha e falaram o seguinte, agora vocês dois vão tomar conta em conjunto. Vocês vão dividir o espaço, vocês vão explorar juntos. Num primeiro momento, a ideia não foi tão bem recebida, porque qual é a primeira ideia que você tem? A ideia é a seguinte, ele vai explorar junto comigo, quer dizer que a gente vai ter que dividir lucro, quer dizer que o dinheiro não vai vir só para mim, vou ter que dar metade do dinheiro para ele, mas logo eles perceberam qual era o outro lado da moeda. Qual era esse outro lado da moeda? Não é só o de receber metade, mas principalmente o de investir metade, ou de ter o dobro do poder de investimento. Preste atenção. Às vezes você quer explorar uma nova área, mas você sozinho, como país, não tem condição de construir uma ferrovia nova. Mas em conjunto com outro grande país, vocês dois podem ter a condição de construir essa ferrovia nova e talvez aumentar a sua exploração. Então a ideia de divisão de lucro passou por uma ideia de ajuda mútua. E eles gostaram dessa ideia. Então França e Alemanha começaram a compartilhar o controle de certas partes, chamaram a Itália e se uniram ao Benelux. E aí olha o que aconteceu. O que era, na verdade, uma tentativa de ajuda mútua, uma tentativa de evitar conflitos, acabou virando o quê? Acabou virando o começo, o embrião do que vai ser a União Europeia. E a gente passou a chamar isso aqui de Europa dos 6. Por que Europa dos 6? Pela união desses 6 países que se uniram e fizeram o primeiro bloco econômico europeu. Qual foi esse primeiro bloco econômico? Chamado de SECA. O que quer dizer SECA? Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Aí você me pergunta assim, eles se uniram só por causa de carvão e de aço? Sim, por 2 razões. Quais são as 2 razões? Lembra aqueles territórios que eu falei para vocês? O Saar, Alsácia, Lorena ou o Vale do Ruhr, na Alemanha. São áreas de grandes reservas de minérios. Então você já começa a entender por que da ligação do carvão e do aço. E a outra grande razão, você não pode esquecer, é o recorte temporal.
Quando você está na década de 50 na Europa, a palavra que tem que vir à sua cabeça é reconstrução. Então eu precisava dessas matérias-primas, eu precisava do carvão para energia, eu precisava do aço para servir de quê? Para servir de indústria de base. Eu precisava reconstruir a Europa. Então eu criei esse bloco na tentativa de criar toda a matéria-prima necessária para que eu reconstruísse a Europa. Então, nesse momento, olha o que foi feito. Primeiro, uma ideia de integração entre os países. Deu certo. Criamos nossa Europa dos Seis e formamos a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Agora, nós temos acordos para produzir matéria-prima. Matéria-prima para quê? Para a indústria de base, e assim nós poderemos reconstruir a Europa. O que era uma intenção mais local, o que era uma intenção de reconstrução, logo, logo vai virar o maior bloco econômico do mundo, e a gente vai ver no próximo vídeo.